amigas! Estou de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu trouxe um assunto super legal. Eu espero que seja do interesse de vocês, mas antes de eu falar qual assunto eu trouxe hoje para a gente conversar nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e também de deixar um comentário e curtir esse vídeo caso você tenha gostado e esse assunto tenha feito sentido para você. Tava eu pesquisando na internet e descobri que um dos assuntos em alta essa semana era dieta low carb versus dieta cetogênica. Qual que é a diferença entre as duas, se faz sentido para todo mundo, se não faz. E hoje eu trouxe para vocês alguns pontos e explicar de fato o que são essas duas dietas e também explicar para vocês quais são os pontos negativos e o porquê que a gente tem que tomar tanto cuidado quando usa abordagens de alimentação diferentes. Então, sem mais enrolação, bora começar esse vídeo. Primeira coisa importante que eu preciso explicar para vocês é um evento que acontece no nosso corpo chamado cetose. A cetose ela pode acontecer tanto na dieta low carb quanto na dieta cetogênica. Então, antes de eu explicar sobre essas duas dietas para vocês, vocês precisam entender o que é isso. A cetose é um mecanismo bioquímico que quando a gente consome baixo carboidrato, bem pouquinho carboidrato, que são aqueles alimentos famosos, pão, arroz, batata, essa cetose acaba acontecendo no nosso organismo, tá? Por consumir muito baixo carboidrato, a gente acaba diminuindo o nosso glicogênio disponível no nosso corpo em formato de energia. A partir do momento que o nosso corpo não tem tanto glicogênio, muito menos disponível para usar como fonte energética, o nosso corpo ele vai usar os ácidos graxos. E utilizando os ácidos graxos em formato de energia, a gente vai ter um mecanismo bioquímico chamado cetose, que nada mais é do que a produção de corpos cetônicos a partir da queima de gordura como fonte de energia. Entendido? Se você entendeu o que é cetose, agora sim a gente vai começar a destrinchar o que é dieta low carb e o que é dieta cetogênica. Vamos começar pela dieta low carb. Em resumo e bem simplificado, a dieta low carb nada mais é do que uma dieta onde você vai consumir baixos carboidratos, entre 20% e 50% do seu valor calórico total, vai consumir alto em proteína e também um pouco mais alto em gordura. Porém, essas gorduras que serão consumidas na dieta low carb não são quaisquer gorduras. São gorduras boas, saudáveis e que vão aumentar a parte do HDL, que a gente conhece bem ali do exame de sangue, né? Que são as gorduras boas, que são a fonte de colesterol bom no nosso corpo. E como eu falei para vocês que a gente precisava saber o que era cetose, essa dieta low carb é uma forma, digamos que mais branda de entrarmos em cetose, para em vez de utilizar carboidratos como fonte de energia, utilizar gorduras como fonte energética. Porém, na dieta low carb, assim como na dieta cetogênica, a gente precisa ter um cuidado muito importante com algumas questões. E uma das principais é que a dieta low carb ela vai funcionar para emagrecimento a partir do momento que existe déficit calórico. Nenhuma dieta, nenhuma estratégia funciona para emagrecimento se não houver o déficit calórico, que é o consumo menor do que você gasta. Então a dieta low carb, ela faz uso de gorduras boas, de alimentos fonte de gorduras boas, alto em proteína, baixo em carboidrato e também abusa e usa de vegetais baixos em quantidade de carboidratos. Um resumo bem resumido, mas objetivo sobre a dieta low carb foi esse. Agora a gente vai falar sobre a dieta cetogênica, que é diferente da dieta low carb. Agora, nessa estratégia, a gente também pode chamar, além de dieta cetogênica, a gente chama de dieta keto, tá? E também nessa estratégia a gente tem um balanço de macronutrientes diferentes, assim como na dieta low carb. Porém, nessa dieta cetogênica, nessa dieta a gente tem uma ingestão muito baixa de carboidrato, menor do que na dieta low carb. Temos uma ingestão de gordura muito maior do que na dieta low carb e temos uma quantidade de proteína moderada, tá? Então,
Se você ficou meio confuso com essas quantidades, volta um pouquinho, anota o que é na dieta low carb e depois volta até aqui para continuar assistindo. Diferente da primeira estratégia, a gente na segunda vai ter como objetivo principal entrar no processo de cetose. Não é um processo simples de ser feito e também não é um processo que a gente pode simplesmente fazer em casa de acordo com aquilo que a gente viu na internet, ponto final. É um processo bioquímico muito específico e que, se a gente não fizer direito e não fizer com boa orientação profissional, a gente pode estar fazendo errado e tendo vários malefícios no meio do caminho. Então, low carb, baixo em carboidrato, alto em proteína e alto em gordura. Cetogênica, baixíssima em carboidrato, alta em gordura e moderada em proteína. O objetivo principal da low carb é aumentar a saciedade pelo aumento de consumo de proteínas e também reduzir o apetite. Porém, na cetogênica, o objetivo principal é fazer com que esse mecanismo de cetose aconteça e se mantenha constante, de acordo com a orientação do profissional. Agora que a gente já sabe diferenciar o que é dieta low carb para a dieta cetogênica, você deve estar se perguntando, tá, Nutri, mas o que de fato vale a pena? Vale a pena fazer a low carb? Vale a pena fazer cetogênica? Quando que eu devo fazer? Qual o objetivo principal dessas duas estratégias e como que eu posso pensar que ela caberia no meu caso ou não? Muitas questões devem ser levadas em consideração a partir do momento que te dá um insight de que você pode se beneficiar dessas estratégias. Mas a primeira delas é procurar um profissional nutricionista para que ele te oriente e te diga se realmente faz sentido na tua realidade, de acordo com as tuas características, de acordo com os teus objetivos, né, a curto e longo prazo. Então, não deixe de consultar um profissional nutricionista e, caso você tiver interesse nos meus atendimentos, o link para entrar em contato comigo vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas, voltando às questões, né, aos malefícios que podem causar caso a gente não tenha orientação de nenhum profissional e não faça certinho essas estratégias, bora começar elencando a primeira questão. A falta de habilidade em calcular o valor calórico da tua dieta, de macronutrientes adequados e também conversando com outras questões da pessoa, vai sim fazer com que essa execução desse planejamento alimentar seja muito ruim e que provavelmente você não vai ter muito sucesso, porque são muitas questões pequenininhas e detalhes pequenos que a gente precisa prestar atenção na hora de montar um plano alimentar dentro de low carb ou cetogênica, porque essas duas estratégias têm objetivos específicos e muito bem determinados, então qualquer detalhe conta na hora de calcular tudo e deixar tudo alinhado. Inclusive o balanço de micronutrientes, que são vitaminas, principalmente aquelas vitaminas lipossolúveis, que é vitamina A, D, K, enfim. Ponto número 2, como eu estava falando para vocês da questão nutricional, a carência nutricional pode acontecer em determinados casos. É importante que antes da gente começar a fazer essas estratégias, a gente faça um exame de sangue, colete alguns micronutrientes ali para ter certeza que está tudo certo, que a tua saúde está em ordem, para depois a gente começar a fazer esse acompanhamento específico e que tu não tenha nenhum prejuízo a longo prazo e também a curto também. Então, além de fazer esses exames antes, é importante, de acordo com o tempo que você vai permanecer nessas estratégias, manter esses exames feitos e atualizados. Por quê? Carência nutricional se dá pelo fato da gente não estar consumindo todos os nutrientes adequados, né? E que a gente precisaria para um bom funcionamento do nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente está nessas estratégias que manipulam muito os macro e micronutrientes, a gente corre sim o risco de ter uma deficiência de algum tipo de vitaminas e minerais. Ponto número 3. Pontos e efeitos colaterais das dietas low carb e cetogênica. Pode acontecer muito e existe inclusive o termo conhecido como gripe cetogênica e gripe da low carb, porque geralmente quando a gente acaba começando essa estratégia, a gente tem uma baixa da nossa imunidade muito grande e a gente acaba gripando, pegando algum tipo de resfriado. Isso é normal acontecer por conta dessa manipulação aí dos nutrientes que influencia completamente na nossa imunidade.
Porém, outros sinais e sintomas podem acontecer ao longo dessa estratégia. Fadiga, cansaço, tontura, e tudo isso o profissional que te acompanha precisa estar atento e precisa ficar sabendo o que está acontecendo. Então, sozinho, às vezes tu tem muitos efeitos colaterais, acaba desistindo, não fazendo e não se beneficiando do que pode te trazer de bom essa estratégia. Ponto número 4, problemas renais e hepáticos. Não! Low carb e cetogênica não vão te causar esses problemas, a não ser que tu tenha uma pré-história, né? Que tu tenha alguma questão importante ou alguma doença pré-existente. Por isso que eu saliento o fato do acompanhamento profissional. Porque se você não faz exames antes, se você não tem um acompanhamento de um médico, de um profissional nutricionista, você não vai saber se você tem alguma deficiência de nutrientes, se você tem algum problema pré-existente nos rins ou no fígado, e isso pode te acarretar um problemão depois de tu fazer essa estratégia sem acompanhamento nenhum, enfim. Não. Ponto número 5, dificuldade de adesão a longo prazo. Por que eu falo isso? Essas estratégias, elas são muito difíceis de serem feitas na prática. Na teoria também, mas na prática principalmente. Por quê? Porque são muito restritas. O nosso corpo ele precisa de carboidratos e ele já vai estar acostumado a consumir carboidrato como a primeira fonte de energia. Então, até nós nos adaptarmos e conseguirmos manter esse planejamento alimentar, essa dieta, demora, precisa de muita persistência, mas não é nada fácil e a gente não consegue manter o nosso corpo nesse estado por muito tempo. Geralmente a gente faz essa estratégia por um curto período de tempo e quando a gente vê que ela não está respondendo, que a pessoa não responde mais a essa estratégia, a gente dá uma pausa, volta com uma dieta mais normocalórica, dentro das estipulações para o objetivo da pessoa, bem normal e básica. E depois, se houver necessidade, a gente tenta de novo ou muda de estratégia também e faz outra coisa. E é isso, gente, para o vídeo de hoje. Eu quero saber se você gostou desse conteúdo e também eu quero muito que você comente aqui nesse vídeo se você quer saber como que essas dietas são na prática. Como que uma dieta low carb qual que é o cardápio, né? Quais alimentos são permitidos, quais alimentos é melhor evitar, quais as quantidades, enfim. Se você quiser saber e quiser saber também sobre os benefícios dessas dietas, você deixa aqui nos comentários a expressão eu quero. Daí eu vou saber que vocês estão querendo e semana que vem eu trago para vocês todo esse conteúdo. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!